O Gazeteiro está com Erivelto Oliveira, vereador da Câmara Municipal de Curitiba. Ele assumiu em janeiro de 2019, já chegando a 1 ano e meio, cumprindo lá o seu trabalho no Legislativo da capital do estado. Nosso contato, Erivelto, é para saber de você como é que foi nesses primeiros meses aí, desse 1 ano e meio, trabalhando pela cidade de Curitiba. Qual a sua avaliação? Pois é, tudo bem com você? É uma satisfação conversar com esse amigo aí de 35 anos, desde os tempos da faculdade, né, da UFPR. E a minha ligação com o jornalismo vem desde essa época. E em 2016, vejam só, depois quase 30 anos depois, mais de 30 anos depois de me formar em jornalismo, eu disputei uma eleição, acabei fazendo uma votação boa, fiquei em 28º lugar no geral, mas não assumi por causa do coeficiente eleitoral. Cidadania, na época o PPS só conseguiu fazer uma cadeira. E eu fiquei como suplente. E em 2019, o vereador Hélio Virbisky, que ficou com a vaga, foi convidado pelo governador Ratinho para ser o secretário de esportes, e eu acabei assumindo. Na verdade, eu assumi para ficar lá talvez 1 ano, né, e o Hélio voltar para disputar a eleição. Mas as coisas vão acontecendo, né? Veio o coronavírus, o Hélio estava fazendo fez um trabalho importante na Secretaria de Esportes, e foi convidado pelo governador Ratinho para usar a experiência dele, principalmente em logística, em mobilização de pessoas, para continuar na secretaria e fazer esse trabalho no governo do estado em função da Covid. E ele decidiu ficar, e nós conversamos. Eu, né, acabei herdando, digamos, meio mandato do vereador Hélio. Então eu continuo lá agora e vamos disputar uma outra eleição. Respondendo a sua pergunta, né, as pessoas ficam enrolando para responder, mas o ano passado, para mim, foi um ano muito interessante, foi um ano de muito aprendizado, porque eu entrei na política sem saber absolutamente nada de política na prática. Eu tinha muito conhecimento de política na teoria, fiz muitas entrevistas, apresentei o Bom Dia Paraná durante anos, era repórter de política da RPC, também fui durante muito tempo, na própria RIC fiz muitas entrevistas com políticos. Mas o jornalista, você sabe como é, né, Zé? A gente sempre tem um pé atrás, a gente sempre desconfia, a gente sempre filtra as informações, e nós temos alguns conceitos da política que eles acabam não sendo tão verdadeiros assim quando você entra lá dentro. Você percebe que a coisa não é assim tão feia quanto parece e nem tão bonita quanto os políticos pintam. É uma situação normal de uma corporação que é uma corporação difícil, é uma coisa travada, mas o ano passado, para mim, foi um ano de muito aprendizado. Eu aprendi realmente muita coisa. Você aprende, inclusive, a negociar, aprende a pesar o seu voto, né? Eu entrei na Câmara como um vereador, não do bloco de situação do prefeito Rafael Greca, mas também não integrei o bloco de oposição, né? Aquele bloco de tudo que o prefeito faz está errado, e muito menos aquele bloco de tudo que o prefeito faz está certo. Eu comecei a pesar as coisas, a relativizar as coisas. Eu acho que o político tem que fazer essa relativização, senão as coisas não dão certo. Mas foi um ano muito, muito bacana, muito, muito enriquecedor para mim. E agora esse ano novo, que mal começou e já meio que entrou a história da Covid, a gente está descobrindo uma outra forma de trabalhar, e inclusive para preparar aí, né, as eleições que estão chegando, a gente não tem noção de como é que vai trabalhar. Enfim, estamos ainda aprendendo um novo ofício. Você, se me permite, na próxima eleição, agora, de final desse ano, não sei se você concorda comigo, mas eu imagino que você vai ter mais facilidade nessa campanha, porque não vai ser uma campanha de corpo a corpo, pelo que se está se falando. Dia desse eu falei com o Curisco, que você conhece, que é publicitário e tal, e ele atende algumas campanhas já há muitos anos aqui no estado do Paraná. Ele estava falando da dificuldade do candidato chegar até o eleitor, em razão de tudo que está acontecendo.
As pessoas não vão poder, você não vai poder abraçar o teu eleitor ou cumprimentá-lo. Vai ser uma coisa bem, vamos dizer assim, distante, mas ao mesmo tempo perto, por conta das redes sociais. E você usou muito bem, vamos ser sinceros, diga-se de passagem, na eleição que você por pouco não se elegeu, trabalhou de forma muito forte nas redes sociais. Você acredita que aquela tua experiência vai te favorecer nessa campanha agora, desse final de ano, por conta da pandemia, que você não vai poder estar perto do eleitor? Sim, não e talvez, pelo seguinte, a gente não sabe como é que como é o Facebook é uma rede meio estranha. A gente não sabe como vai ser, como é que a campanha vai funcionar, porque o Mark Zuckerberg já anunciou algumas medidas aí para, principalmente assim, as pessoas que não querem receber conteúdo político, elas vão ter a opção de bloquear esse conteúdo em suas contas, ou pelo menos diminuir esse conteúdo. Então, mesmo com a eleição, mesmo com você impulsionando o conteúdo, que é o que aconteceu pela primeira vez em 2018, e eu usei muito mais em 2018 que em 2016, a eleição de 2016 foi a primeira, talvez, em que a internet, o Facebook, as redes sociais foram usadas de maneira intensa, tá? Mas não tinha impulsionamento, era proibido. Então, eu conversava muito com pessoas de madrugada, mandava mensagem, tudo no manual e tudo. Foi uma coisa bacana de fazer. Fiz aí algumas visitas, algum material que foi distribuído por amigos, principalmente, mas foi uma campanha de rede social, só que não impulsionada. Em 2018 eu impulsionei bem para deputado estadual, fiz uma votação, quase 21 mil votos, fiquei como 4º suplente do partido, atualmente já sou o 2º suplente. E essa votação, Erivelto, você fez quase 21 mil votos, praticamente quase que na totalidade, só que em Curitiba e região metropolitana, ou não? Não, eu acho que foram em torno de 12 ou 13 mil votos aqui. O restante foi fora, foi região metropolitana também, mas bastante votos em Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, as grandes cidades. Isso por conta do teu histórico televisivo. Por causa do meu histórico e alguns locais que também eu fui em algumas cidades da região noroeste, fiz algumas lives nesses espaços. Então, eu trabalhei bem com o impulsionamento e com o Facebook durante a campanha. E, claro, a gente fez um trabalho também corpo a corpo e tudo, mas, na minha opinião, a rede social foi muito forte. Agora, em 2020, em função disso que eu falei, do Facebook permitir que as pessoas restringam o conteúdo político, e eu acho que muita gente vai fazer isso, porque tem gente que não suporta mais ouvir nada de política, que diga o nosso grupo lá, que nós criamos da nossa faculdade, né? Um grupo formado aí por em torno de 30 jornalistas e publicitários que se desentende até por causa dessa questão política, porque algumas pessoas não querem mais ouvir ou a gente está muito polarizado nesse momento. Agora, se os critérios forem mantidos, os mesmos da eleição de 2018, eu creio que sim, as redes sociais vão ser fundamentais para a campanha. Quem já tem uma rede social forte e consolidada ganha espaço. Mas, por outro lado, quem não tem a rede social e tiver dinheiro para fazer campanha na rede social, também vai aparecer, porque a gente sabe, o Facebook, você pagando para atingir 500 mil pessoas em Curitiba, você vai atingir. Se você pagar o valor, vai atingir por um dia, por 2 dias, por 10 dias. Mas é muito caro, né, Erivelto? É um valor exorbitante. Eu diria até que não é caro, Zero. Eu tenho assim, vamos imaginar, por exemplo, o impulsionamento que eu fiz. Eu impulsionei em torno de R$8 mil na campanha para deputado. R$7.500, nem chegou a 8. Se eu imaginar que esse dinheiro foi usado para que eu conquistei 10 mil votos, foi bem aplicado, né? Sim. E nessa campanha agora eu pretendo talvez direcionar de uma... Aí, claro, você aprende com os erros, né? Então, vou fazer um direcionamento diferente, buscar algumas coisas diferentes também na campanha. Mas, sem dúvida, a rede social vai fazer a diferença, principalmente se o que está se comentando realmente se confirmar. Porque eu acredito que mesmo que a partir de agosto a gente abra tudo volte ao normal, aquela história de você reunir 100 funcionários numa empresa para ir falar, as empresas não vão abrir as portas para isso. Exatamente por causa de contaminação, por causa de aglomeração de funcionários.
vão evitar esse tipo de coisa. Então, vai ficar mais difícil realmente para os candidatos. E você já começa a fazer a campanha daqui a quanto tempo? O seu partido vai lançar a candidatura a prefeito ou vai fazer coligação? Qual já o encaminhamento para o entendimento para a eleição? Bom, o Cidadania ainda tem vontade de lançar uma candidatura própria para prefeito, porque uma candidatura para prefeito fortalece a candidatura para o legislativo, né? Você ganha tempo de televisão, você ganha mais exposição, o candidato vai em debates, dá entrevista em rádio, fala do partido, fala dos candidatos, então isso tudo ajuda uma chapa de vereador. Mas ainda não definiu quem vai ser esse candidato, não tem ainda fechado o nome. Então, por enquanto, nós estamos só discutindo essa questão. Em relação à chapa para vereadores, nós já estamos com a chapa praticamente completa. Alguns nomes ainda que a gente está buscando para ter uma chapa completa, porque faz diferença você ter uma chapa com 56 e uma chapa com 48, 50, né? Por mais que sejam aí 500, 600, 700 votos, no final, lá, quando você vai contar, esses votos podem fazer falta. Então, nós estamos... o Cidadania, ele tem, já por tradição, fazer reuniões todas as segundas-feiras. E já faz mais ou menos uns 2 meses que nós estamos fazendo essas reuniões com todos os pré-candidatos. Aí debatemos o assunto da semana, cada um expõe o que pretende fazer. Já estamos discutindo como é que... orientando, inclusive, né, o que fazer, como é que monta uma rede social, o que você pode fazer agora na pré-campanha. Então, esse trabalho já está sendo feito no partido. Erivelto, você colocou aí que o partido, e não é nem oposição, quer dizer, a tua participação no dia a dia da Câmara Municipal é uma posição, vamos dizer assim, de neutralidade, apoiando aquilo que você entender necessário, aquilo que não. Mas teve um episódio agora recentemente que deu uma assustada nos munícipes de Curitiba, que foi essa dinheirama que o exibidão, que eu gosto de brincar com o Rafael Greca, que eu acho uma pessoa extremamente maravilhosa, pelo jeitão dele ser, eu chamo exibidão porque onde ele chega, não chega o Rafael Greca, chega um trio elétrico, por causa disso. Mas você, particularmente, o teu partido, votou favorável a ajudar as empresas de ônibus da capital ou não? Então, na realidade, eu acho que existe uma diferença de leitura. Quando esse projeto chegou na Câmara e começou a discussão e tudo mais, eu liguei para o Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Curitiba. E falei com o presidente do sindicato, que eu já conheço, já entrevistei. Nessas horas que é bom você ser jornalista. E conversei com ele, perguntei, me conta uma coisa, como é que está a situação de vocês, motoristas e cobradores? Ele falou, olha, nós estamos apreensivos, porque tinha até anunciado que os salários poderiam sofrer aquela baixa, né? E ele disse que se as empresas não receberem o socorro, porque elas tiveram uma queda drástica na receita, né? Nós vamos ou a gente vai ser demitido, ou a gente não vai receber, enfim, vamos ter esse problema. E analisando isso, o meu voto já começou a pesar. Bom, na verdade, a gente até, de certa maneira, você está ajudando as empresas, mas está ajudando as empresas a pagarem o salário de entre 8 e 10 mil funcionários. Se você coloca 3 ou 4 pessoas por família, você está colocando aí 40 mil pessoas envolvidas nessa história, né? Então pesou mais a necessidade, a ponta, que são os trabalhadores, do que a entrada que porque você sabe, né, Zé, porque o que aconteceu, na verdade, foi o seguinte, o Greca, ele deu uma entrevista na CNN e ele falou na entrevista assim, nós já temos 200 milhões de reais para usar no transporte coletivo, na construção de postos de saúde, para limpar ruas, limpar pontos, enfim, a resposta dela foi bem essa. Óbvio que o discurso de oposição, e em Curitiba nós temos, né, trocentos candidatos que querem se eleger, todos no seu direito, eles vão pegar esse ponto aí, que ele tem 200 milhões para o transporte, e usar isso à exaustão. Mas a gente sabe que não são 200 milhões, são 50 milhões que ele está destinando, pelo menos no primeiro momento, são 50
52 milhões, 51 milhões, uma coisa assim. E houve, inclusive, uma redução do preço do valor da tarifa técnica. Tem uma série de detalhes nessa votação, e quando você coloca vereadores autorizam 200 milhões para as empresas de ônibus, essa manchete está errada. A gente tentou corrigir, a Câmara deu a reportagem correta. Em Curitiba, eu acho que a CBN deu essa reportagem correta desde o começo, colocou os valores reais e tudo, talvez a Band News também tenha feito. Mas, assim, para muitos está valendo os 200 milhões. Você lê um monte de blog aí que diz e os 200 milhões e tal. Por que isso? Porque eles querem colocar uma marca de que o prefeito deu 200 milhões para os empresários de ônibus. Mas no primeiro momento foi 50 milhões. Exatamente. Os 200 milhões é o total de dinheiro desse que foi liberado para que a prefeitura faça outras coisas, né? Sim, entendi. Inclusive, a gente discutiu essa semana aí o valor para o ICS também, que é o Instituto de Curitiba de Saúde. Então, na verdade, essas coisas precisam ser pesadas. Às vezes, dependendo de com quem você fala, você explica e a pessoa entende. E existem aquelas pessoas que não vêm para entender, elas vêm só para te tentar colocar numa situação constrangedora. No meu caso, eu votei favorável ao projeto, achei que era válido votar no projeto, na autorização do empréstimo, e também votei favorável em todas as emendas que restringiam, de alguma forma, que houvesse abuso, que o prefeito pudesse usar mais dinheiro do que ele estivesse pedindo e tudo mais. Só que o prefeito ele tem 28 vereadores na sua base. Então, evidentemente que todas as emendas ao projeto caíram, absolutamente todas. E, infelizmente, então, esse dinheiro está lá. Se o prefeito quiser dar 200 milhões para as empresas, ele vai lá e dá. Mas, em princípio, não é isso, não foi esse o combinado. E todas as tentativas dos vereadores de tentar, digamos, reduzir danos ou diminuir os danos foram derrubadas. Então, assim, eu não votei porque sou da base e não votei porque sou de oposição. Votei com a minha consciência. Inclusive, eu acho legal dizer, por que você diz que você não é da base e tal? Porque eu acho importante, se eu fosse da base também não teria nenhum problema. Né? Um Sim, é a política isso. Né? Mas como eu entrei no meio do mandato, eu estava, como eu falei, conhecendo a Câmara Municipal, eu não vi necessidade, perguntei, inclusive, eu sou obrigado a fazer parte de um bloco de situação ou de oposição? Disseram, não, você não é obrigado, você pode ter a sua E o partido te dá essa liberdade? Assim? Conduta. O partido sempre me deu total liberdade nas minhas votações. Aliás, o partido em nenhum momento, nem o vereador Hélio, nem o Rubens Bueno, que são os grandes nomes do partido em Curitiba, nenhum deles me deu aquela coisa de ligar para mim e dizer, olha, esse projeto aqui você tem que votar tal coisa porque nós temos tal interesse. Não, eles me deixaram livres 100% do tempo para escolher o meu voto, a minha escolha em todos os momentos. Inclusive, até aproveitar, Zé, que ele está falando agora, já aconteceu há 1 ano e meio isso, mas, inclusive, teve um blog que colocou, porque quando eu assumi, eu montei um gabinete, um gabinete tem 9 pessoas, e o meu gabinete ficou uma parte com funcionários do vereador Hélio, e eu montei o gabinete com 4 pessoas, Sim. 3 pessoas que eu levei. Mas, assim, para que o gabinete não tivesse interrupção, com pessoas que já estavam lá, já conheciam a rotina, já estavam lá há 6 anos e tal, eu achei que era interessante manter algumas pessoas e ter algumas pessoas também da minha confiança no gabinete. Nós temos uma equipe hoje lá muito legal, muito unida, muito pessoal que se formou nesse período, muito bacana, assim. Então, não houve uma coisa assim, você só assume se ficar com o meu pessoal ou você tem que ficar com esse pessoal. Nós conversamos, fiquei com algumas peças e estou tocando o mandato. Evidentemente, é uma coisa normal, né, Erivelto? Porque é uma coisa normal mesmo, porque você é suplente. O dono da cadeira, vamos dizer assim, o Hélio, né, no teu caso, por um motivo ou outro, ele pode retornar a qualquer momento, né? Ele pode, inclusive agora, se ele quiser retornar, ele continua sendo vereador até 31 de dezembro, né? Se a qualquer momento que ele queira retornar, ele retorna, e o pessoal que eu coloquei lá, possivelmente ele dispense, ou não, ele também pode querer ficar com o pessoal, porque é muito assim, por que eu fiquei com o pessoal? O Hélio falou, inclusive, fique com o pessoal, avalia,
Se daqui 1 mês, 2 meses você quiser trocar, você não se der com as pessoas, faça, né? Mas assim, bastou 2, 3 semanas, você já começa a entender, não, fulano é importante aqui, Beltrano é importante ali, e a equipe deu certo como está. É uma equipe realmente muito eficiente, muito legal o trabalho que a gente faz, e isso também é bacana, outro aprendizado que eu tive. Erivelto, a gente poderia, e eu quero ter esse contato com você permanente, porque eu entendo assim que, sem qualquer baba-ovo, eu entendo assim que, não, verdade, que o legislativo, a política precisa de gente assim, com determinação, sem estar atrelado com aquela coisa rançosa daquela política antiga, sabe? Uma coisa bem às claras, e você está cumprindo esse papel, pelo menos é o que eu acompanho e ouço falar em toda Curitiba. Para a gente encerrar e fechar essa nossa conversa, eu gostaria de saber de você, para a sua reeleição, você vai levantar alguma bandeira especial para se comunicar e chegar ao eleitor, ou vai trabalhar na geral? Então, outra coisa que eu aprendi também, Zé Roberto, é o seguinte, a minha campanha de 2016, eu tinha muitos planos, né? Acho que a gente precisava trabalhar uma forma de retirar as pessoas da rua, existia um projeto de você unir várias entidades e tal, para trabalhar, para retirar. E no que aconteceu, aquela história expectativa e realidade, né? Minha expectativa era essa. A realidade, qual é a minha realidade? Eu faço parte da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, e na Comissão de Direitos Humanos nós formamos um grupo de trabalho para moradores de rua. Nesse grupo tem Prefeitura, Câmara Municipal, que é quem criou, Câmara Municipal, Prefeitura, FAS, Ministério Público, OAB, várias entidades aí ligadas a moradores de rua, moradores de rua também, tem um grupo. E no ano passado, nós inclusive destinamos um valor grande em emendas para fazer um censo da população de rua de Curitiba. Agora a gente não sabe se esse dinheiro vai realmente ser usado com essa finalidade, porque em função da pandemia, talvez que o número de rua pode aumentar, né, em razão dessa situação. Eu não sei, também eu não sei qual se é um bom momento para fazer essa pesquisa, enfim, não sei como é que vai ser isso. Mas então o que eu digo para você, na minha campanha eu imaginava que a gente pudesse fazer um trabalho para tirar os moradores de rua. Não é possível, pelo menos com o trabalho que a administração escolheu fazer, que o prefeito escolheu fazer, não é possível retirar os moradores. Mas a gente está trabalhando nesse censo para saber quantos são, o que eles precisam, como é a melhor forma de ajudar, enfim. Então, existe uma diferença entre o que você promete e o que você consegue fazer. Por exemplo, eu tenho várias ideias aí de trânsito, que a gente deve ter mais yellow box em Curitiba, que a gente deve ter... deixa eu me lembrar de uma outra proposta que também eu bati bastante na campanha. Mas, assim, quando você chega na Câmara e você vai ver, e principalmente no caso, como eu não sou do bloco de situação, as coisas ficam um pouco mais difíceis. Você não consegue, embora eu tenha um excelente relacionamento, acho que com todos os vereadores, mas na hora de votar, na hora de propor alguma coisa, não é tão fácil assim. Mas eu tenho não é uma proposta minha, inclusive, surgiu de um outro vereador e ele levou uma pessoa lá na Câmara, que é uma proposta que aparentemente é maluca, mas eu acredito que pode ser um grande assunto nessa campanha para prefeito. Só que eu não vi ninguém ainda dizer, não, eu vou bancar essa proposta, eu acho que essa é uma proposta interessante e tem condição de fazer, que é tarifa de ônibus grátis para todo mundo. Ônibus de graça para todo mundo. Existem já estudos nesse sentido, né? Que é possível, né? Existem já exemplos nesse sentido. Nós temos várias cidades no mundo. Araucária acho que faz isso, Araucária não? Não, o que a Araucária fez foi uma outra coisa. O que a Araucária fez foi baixar a tarifa. A tarifa em Araucária hoje é R$ 2,50 ou R$ 2,40. Eles baixaram a tarifa como? Eles fizeram digamos, uma intervenção, né, no transporte, pegaram as planilhas, reestudaram as planilhas e limparam a planilha. E nessa limpeza de planilha, mudaram algumas linhas, otimizaram algumas coisas e conseguiram uma redução aí de quase 50%. Em Curitiba também eu acho que isso é muito possível de fazer.
você tem que pegar essa planilha de uma maneira... Ainda mais, eu acho que a gente tem a seguinte situação. Quando o contrato foi assinado, e esse contrato termina em 2025, nós tínhamos tecnologia e tudo mais, mas você sabe que a tecnologia muda muito, né, em 10 anos. Sim. Então, hoje, se você diz que um ônibus gastava 2 pneus por ano, hoje talvez você tenha como comprovar através de um programa que um ônibus gasta meio pneu por ano, ou 1,75 pneu por ano, o que não dá 2. Então, toda essa redução você pode conseguir. Então, a planilha ela tem que ser reestudada, retirar todas as gorduras da planilha, tirar algumas funções que hoje já não se usam mais, e a planilha com certeza deve ter isso. Então, isso foi que a Araucária fez e conseguiu reduzir o valor. No caso da passagem gratuita, é um raciocínio diferente. O transporte coletivo em Curitiba custa em torno de 1 bilhão, um pouco menos de 1 bilhão de reais por ano. Então, se você chegar com um cheque de 1 bilhão de reais por ano, você compra o transporte coletivo de Curitiba. Ninguém mais paga e você... O serviço só, né? Ou tudo? Não, tudo. Você paga para as empresas 1 bilhão, as empresas vão transportar os passageiros durante um ano de graça. Então, o serviço só do transporte, não as empresas. Sim. Não. Isso, o serviço do transporte. Sim, sim. O orçamento de Curitiba desse ano, de 2021, vai ser de menos de 10 bilhões, vai ser 9 bilhões e alguma coisa. Então, realmente, você não pode pegar 1 bilhão de 9, né, para colocar no transporte, sim. Porque tem todo o resto para fazer alguma coisa. Mas, ainda assim, você tem outras saídas. Primeiro, a redução da tarifa técnica. Você reduz a tarifa, através disso que eu falei, você reestuda a tarifa e tudo mais. Outra situação é o vale transporte que as empresas pagam. Hoje, muitas empresas que pagam vale transporte, elas dão o dinheiro para o passageiro, para o funcionário, ou em forma de dinheiro, ou em forma de bônus de combustível, enfim. Mas existe uma outra possibilidade. Se você faz com que as empresas, em vez, além de pagar o funcionário direto, tem as empresas que também dão o transporte para o funcionário, né? Esses ônibus que a gente vê aí que vão para a cidade industrial, sim, e tudo mais. Bom, se todas as empresas pagassem o vale transporte para um fundo, você já cobriria aí entre 40% e 50% do valor do vale transporte. Então, quer dizer, aquele 1 bilhão já passaria a ser 500 milhões, 400 milhões de reais. O restante você vai tirar de publicidade, você vai tirar de venda de espaço fora dos ônibus, a gente tem aqueles totens, venda de serviços dentro do ônibus, enfim. Você tem que, de certa maneira, terceirizar algumas funções da prefeitura, dando valor para elas. Não sei se eu me fiz entender. Mas, enfim, você tem que vender serviços relacionados ao transporte para arrecadar dinheiro, e esse dinheiro também vai para o fundo. Então, esse fundo, se você fizer ele bem espremidinho, bem apertadinho, bem ajustado, você vai ter lá o fundo atingindo, não conseguimos chegar a 1 bilhão, nós chegamos a 800 milhões esse mês. Beleza, então você rateia o valor da passagem esse mês, vai ser 50 centavos por pessoa. É uma forma. Sim, é uma forma, parece maluca, mas não é. E nós temos grandes cidades, claro, nessas cidades o que existe normalmente é o subsídio, né? Dunkerque é uma cidade que é grande, tem essa medida. Na Austrália tem a cidade de Perth. Em Miami, você deve conhecer Miami. Miami tem um ônibusinho que anda pela cidade. Ele faz um norte-sul na cidade, deve andar mais ou menos uns 4, 5 quilômetros. E ele como os nossos micro-ônibus aqui, não é mais ou menos isso? É um micro-ônibus que anda sobre um trilho e não tem motorista, mas ele anda sobre um trilho. Sobre trilho. E ele anda o dia inteiro, ninguém paga nada por ele. Ele dá uma baita ajuda no transporte, porque ele cobre a área central de Miami. Então, na verdade, Zé, o que acontece é o seguinte, precisa de um pouco de criatividade para algumas coisas. Curitiba, eu acho que é uma cidade muito criativa, sempre foi uma cidade muito criativa, principalmente no período do Jaime Lerner. Mesmo depois que o Jaime saiu, a cidade ainda teve grandes ideias e tudo mais, mas a gente parou ali mais ou menos por 2010, primeira década, e eu não vejo grandes ideias, grandes novidades na cidade desde então. E principalmente ideias que mexam com a cidade. Então, assim, então você é contrário ao prefeito Rafael Greca? Não é que eu sou contrário, eu só penso diferente, né? Eu acho que a gente pode fazer as coisas de uma maneira diferente e eficiente.
Então, como eu falei para você, eu não vi nenhum candidato ainda, nem Francisquini, nem o Ney Leprevot, nem o Requião, enfim, todos os nossos pré-candidatos aí, todos vêm com um discurso falando algumas coisas, mas não vi ninguém dizer assim, não, nós vamos trabalhar para que o curitibano não pague mais passagem de ônibus. E detalhes, se isso não acontecer agora por uma ideia, digamos, pioneira, um pouco à frente do nosso tempo, daqui uns 5 anos ou 10 anos isso vai acontecer naturalmente, vai vir uma lei federal, vai vir alguma coisa assim que vai transformar, e aí todos vão o transporte está sendo discutido até no Congresso como um direito do cidadão, como a pessoa tem direito à saúde, por exemplo, que é toda subsidiada, que ela também tenha direito à educação, que pode ser toda gratuita também, a mesma coisa no transporte. Então, é uma ideia que eu não sei como é que eu vou desenvolver isso na campanha. Tem um post na minha página, é o primeiro post da minha página no Facebook, já está lá com quase 200 mil visualizações, muitos comentários. Então, eu pretendo trabalhar um pouco essa ideia para que mais gente... É uma bandeira interessante mesmo. Mas eu sei que é uma bandeira difícil. Por quê? Porque é uma coisa que você fala, as pessoas saem de lado, parecem, não estou ouvindo. E tu pode até falar assim, isso é demagogia, isso é demagogia, isso é coisa de louco. Mas assim, a gente entende, a gente sabe que a empresa de ônibus financia a campanha, a gente sabe que... Isso a gente sabe, né? Até Sim. Os nossos 30 e tantos anos de jornalismo nos fazem saber algumas coisas. Mas as empresas não vão perder um centavo, né? Elas vão ganhar o dinheiro que elas ganham hoje, elas vão continuar ganhando. Elas não, eu acho que se a gente fizer essa limpeza na planilha, elas podem até começar a cobrar menos, mas não vão ter prejuízo. Beleza. Erivelto, aqui no Gazeteiro, olha, eu quero te desejar muito sucesso nessa caminhada, que não vai ser fácil, mas que ela seja vitoriosa dessa vez e que você logre êxito mesmo e, de verdade, o vereador do transporte gratuito. Já está aí o rótulo, tá bom? Tá aí uma boa proposta. Só precisa melhorá-la para apresentá-la, mas é uma proposta viável.